Olá, amigo e irmão de Ideal Espírita. Nós que nos encontramos aqui pela essa nova plataforma de comunicação devido ao problema da pandemia. Essa tarefa que nos dada e nós estamos aqui para executar essa missão, né? Essa missão de trabalho, essa missão de servidor. E eu gostaria de mandar um grande abraço, um grande beijo no coração aos meus irmãos espíritas, aos meus irmãos da casa de Teresa, e estamos aqui para realizar um estudo sobre o céu e o inferno justamente nesse momento de pandemia, né? Interessante a gente fazer essa abordagem aí, ok? Antes, nós vamos ler uma página, né? Nos procurar elevar um pouco mais, trazer leveza ao nosso pensamento, né, para a gente estabelecer canais de ligação com a esfera espiritual, e faremos uma prece e assim em seguida começaremos o nosso estudo. Ok, irmão? Vamos lá. Do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 68, Além Túmulo. E se não haver ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram a alma em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado do juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu em todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição e vida é vida infinita, vida é trabalho, júbilo, criação da eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar que permanecem adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus afirmava em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitados, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos as almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontraremos a continuação do esforço e da vida. Agora faremos a nossa oração, né? Vamos pensar assim, que do Mestre Jesus dirigimos o nosso pensamento e o nosso coração ao seu coração bondoso, misericordioso, no intuito de te apelar, Senhor, pela nossa humanidade tão sofredora. Nesse momento, nesses dias de pandemia, em que o medo da morte, o próprio medo da dor, tomam conta de milhões, de bilhões, talvez, de corações do mundo afora aí. Mas sabemos nós, espíritas e espiritualistas, que a morte não existe, Senhor. É que a vida continua depois dessa, em processo infinito de evolução. Gostaríamos, Senhor, de suplicar pelos nossos irmãos que ainda não entendem, os nossos irmãos que ainda estão presos à teia da compreensão limitada da vida material, da vida apenas desse momento, desse reflexo desse momento, ou então daquela visão
muito fantasiosa do paraíso idílico, do paraíso perfeito, ou do inferno de condenações eternas, Senhor. Pedimos, Senhor, por esses irmãos, porque sabemos que no passado, e um passado até recente, nós também pensávamos dessa maneira. Peço a benfeitora da nossa casa, Teresa de Jesus, e a todos os mentores da nossa instituição que trabalham com a gente, nos inspirando, possam nos inspirar nessa tarefa, possam nos fortalecer também no trabalho contínuo do bem, aonde nós nos dispusemos a realizar. Obrigado, Mestre querido, por mais um momento de bênção, de glória, por bênção da nossa vida, das nossas vidas, coletivamente falando. Que assim seja. Então, irmãos, vamos começar o nosso estudo, o céu e o inferno na visão espírita. O céu e inferno, um tema, um assunto, uma ideia que vem caminhando com a gente durante muitos e muitos séculos, muito tempo aí. E vamos tentar aqui abordar e aprofundar o pensamento também de Kardec, principalmente de Kardec, que ele tratou dessa questão no livro Céu e Inferno, e trazer para a nossa compreensão dos nossos dias, no nosso momento, utilizando outras ferramentas também para melhorar, para aprofundar o pensamento kardeciano. Kardec começa com a questão da morte. Porque quando a gente vai falar de céu e de inferno, necessariamente a gente tem que ir um passo atrás. Um passo atrás significa a gente pensar na questão da morte. A morte e seus mistérios. Ou seja, o sentimento de morte, a ideia de morte é uma coisa que vem acompanhando o ser humano durante tantos e tantos séculos, desde a fase primitiva, né? Desde longo período. Em todos os cantos do planeta, a morte ela está presente, como a própria vida. Vida e morte elas estão sempre ligadas, sempre associadas a um outro. Nós sabemos hoje que se trata de um fenômeno absolutamente natural da vida material, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, tá? Mas a questão é o seguinte, todo o começo dessa ideia de céu e inferno, a gente tem que reportar primeiro a questão da morte. Vocês verão por quê. Então Kardec ele diz no livro Céu e Inferno, né? Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é o menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe, né? É uma questão que ele está falando, uma tese que se impõe, é uma questão que vem sempre na mente de qualquer ser que esteja ainda vivo, né? Vivo que nós falamos encarnado, né? Aqui na matéria, essa questão da morte, ou seja, para onde nós iremos, o que nós iremos. Então é um assunto que sempre foi dominante das nossas preocupações. A gente pode até colocar que todas as religiões que surgiram das mais diversas formas, das mais diversas concepções e manifestações, ela tem sempre um encontro com a questão da morte. A ideia, a nossa religiosidade, que é nascida pela nossa, vamos dizer assim, a nossa ligação espiritual, a nossa força espiritual, a nossa partícula divina, essa coisa que nós temos, mas sempre foi associado com a questão da morte. Então não existe nenhuma, pelo menos que eu saiba, nenhuma religião que não trate e que não tenha tratado a questão da morte. Então a morte é uma questão da nossa vida, da nossa existência, é um assunto pertinente, é um assunto que sempre abordamos. A gente pode até não pensar, pode esquecer, pode não enfrentar as questões todas, mas ela sempre estará aí, seja no nosso caso pessoal, seja no nosso caso familiar, ou seja da questão da coletividade do nosso país, das nações, etc. Sempre se fala da morte. Então Kardec ele coloca a questão que todo mundo
pelo menos que pensa um pouquinho mais, né? Se preocupa, seja, para onde nós iremos depois da morte? E a já até coloca, né? Será que há um pós a morte? Né? Para os materialistas, para aqueles que acreditam que tudo vai se acabar no colapso orgânico, etc., no desmonte das nossas células, etc., para eles não existe a continuidade dessa vida, não há continuidade dessa ideia, não há continuidade dessa consciência. Mas para nós espiritualistas, há continuidade. Há continuidade porque nós podemos ir mais além. Nós acreditamos que nós existimos antes do próprio nascimento. Ou seja, somos espíritos. Isso que é importante. Nós somos espíritos. Essa foi a primeira questão que Kardec coloca para levantar brilhantemente no livro, né, esse assunto sobre a morte. Dando continuidade, Kardec vai colocar: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral, noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então, o que o Kardec está colocando aqui? Nós nascemos com essa intuição. Os povos antigos, os homens até primitivos, todos eles nasceram com esse senso, essa intuição de uma continuidade da vida. E de uma certa maneira, né, lá atrás, lá de muitos milênios atrás, eles, de uma forma até, poderia dizer, não elaborada, de uma forma até rudimentar, eles pensavam sobre a vida futura, né? Como seria essa vida futura? Seria boa essa vida futura ou não seria boa essa vida futura? Essas questões também foram pertinentes a esses homens simples, rudes, ou seja, nós mesmos, como tivemos naquela fase da evolução. E vem do longo do tempo. Hoje estamos numa questão de uma sociedade mais sofisticada, tecnológica, super urbanizada, extremamente produtiva, com graus elevadíssimos de conquista material. Mas apesar de tudo isso, o homem não venceu a morte no que ele imagina de continuidade da vida orgânica, não é? Então, a morte volta de novo a ser tema de assunto, de abordagem da questão do homem moderno, ok? Então, para isso, gente, tá aí, ó, Allan Kardec no Céu e Inferno. Para isso, eu busquei o pensamento mágico, que eu particularmente gosto muito de uma ferramenta, vamos dizer assim, para os estudos da área das ciências sociais, chamado antropologia. A antropologia, para mim, é uma área assim maravilhosa. Ela realmente dá um grau de compreensão muito grande do ser humano, não só como ele está hoje, né, na sua cultura, na sua estrutura, na sua forma de pensar, como no longo do tempo. Então, buscando essa ferramenta de antropologia, eu fui buscar a questão do pensamento mágico. Então, o pensamento mágico em antropologia, psicologia e ciência cognitiva é um pensamento mágico, é um termo usado para descrever um raciocínio casual que procura correlações entre ações ou elocuções em determinados eventos. No caso da religião e das crenças populares e superstições, a correlação proposta é entre a observância a certos rituais e a obtenção de alguma recompensa. Esses rituais incluem, por exemplo, oração, sacrifício, observância a tabus e a repetição ou a tergiversão voluntária de comportamentos considerados auspiciosos ou algorentos. O que ele está querendo dizer? O que a antropologia vai dizer aqui? Que o pensamento mágico, que a gente percebe que é um pensamento que domina muito a sociedade e dominou muito a sociedade primitiva, é um pensamento não é um pensamento elaborado, é um pensamento baseado em crenças, em superstições, em tabus, em rituais, etc. Então o homem ele começou a criar esses acessórios
para emoldurar a questão do mistério da morte, a questão da morte. Então eles começam a colocar essas formas, vamos dizer, na linguagem até utilizada hoje moderna, ele começou a formatar o seu pensamento, vamos dizer assim, com esses elementos, com essas crenças, com esses rituais todos. Uma tentativa de dar sentido, dar explicação no fenômeno da morte, no seu mistério, da sua continuidade ou não. No caso, ele, lógico, desacreditava na continuidade da morte. Então, por isso que o pensamento mágico ele é importante para isso. Quando a gente vê todas as manifestações primitivas, as manifestações antigas, a gente pensa assim, caramba, como é que eles puderam fazer aquilo ali? É que era preciso, naquele momento, a cultura dele, o estado que eles viviam, né? Os elementos que eles possuíam, de utilizar essas ferramentas, ok? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, né? Essa fonte vocês podem encontrar na Wikipédia, tem outros livros maravilhosos também. Na ideia do pensamento mágico, né, por exemplo, essa figura que está aqui ilustrando o nosso estudo, nós vemos aqui os homens primitivos jogando flores, jogando diversos objetos, né, na sua cova, ou seja, intuitivamente eles pressentiam que precisavam criar um lugar especial para deixar os seus entes queridos, etc. Isso aí, gente, não é invenção da literatura, não. Isso a arqueologia provou. A arqueologia, num trabalho maravilhoso dela, né, fazendo um trabalho de escavação, eles encontraram os fósseis, né, os esqueletos em posições assim, ó, em posições fetais, que é chamado, com elementos que eram flores, né, que eram plantas, que eram objetos e etc, ou seja, o que ele chegava ali. Ou seja, é uma demonstração que eles passaram a ter uma relação com a ideia da morte um tanto sagrada, um tanto especial. Isso que é muito importante. E aí nós damos um salto, que é preciso dar um salto, porque a palestra não cabe a gente falar toda a humanidade, né, toda a história da humanidade. Então vou darmos um salto, a gente dá um salto de milênios e vamos entrar para o mundo antigo. Então, o que aconteceu com esse pensamento mágico? Esse pensamento mágico ele acabou sendo mais elaborado. E aí no mundo antigo nós vamos encontrar, principalmente eu vou situar o mundo antigo grego. Claro que existe o mundo egípcio e etc, que também é fantástico, com altas estruturas, mas não cabe aqui a linha do nosso estudo, porque eu quero colocar a questão mais da formação ocidental, a nossa formação, dos elementos que maiores influenciaram na nossa formação. Então, sem dúvida, é o mundo grego. Então eu botei aqui no mundo antigo, no mundo grego, que foi um mundo muito importante e no qual ele depois vai emprestar, de uma certa maneira, os seus elementos para os romanos. Né? Os romanos, quando ocuparem os gregos, eles não vão acabar com a cultura grega, eles vão assimilar aquela cultura grega toda para eles. E vai formar o chamado paganismo, o paganismo do mundo antigo. Então, olha só, voltando à questão do pensamento mágico dessa época. No mundo antigo, esse pensamento mágico, ele já vai colocar, e já vai projetar esse mundo espiritual, esse mundo especial, esse mundo pós a morte, esse mundo que controlaria, na ideia deles, iria controlar todos nós. Então nós temos a figura de Zeus, né, o deus Zeus ali, como uma figura criadora, uma figura que a gente poderia dizer assim, do bem, da criação, um deus, o deus da criação, e você teria ali o contrário, né, mais ou menos o contrário, não era exatamente assim que os gregos pensavam, mas você teria no oposto do sofrimento, você teria o deus Hades, né, que é o deus dos infernos, está ali simbolizado ali. O que eu quero trazer isso para vocês, gente, dentro do pensamento mágico? Isso foi uma maneira que o homem encontrou para manifestar uma coisa intuitiva, uma coisa espiritual que ele já tinha. Ele já percebia que a relação do mundo espiritual era assim. Havia mais ou menos duas grandes forças, que a gente chamaria de bem e de mal. Mas como eles não tinham um pensamento elaborado, eles não tinham uma concepção elaborada, e ainda não era a época deles disso,
eles criaram esses simbolismos todos. Acredito eu que sacerdotes mais evoluídos, mais sofisticados, né, de espíritos mais preparados, já sabiam, né, já sabiam que se tratavam de elementos de alegoria, né, de fantasias, de míticos, né, que são chamados, né, dessas mitologias, para que pudesse o povo acreditar e criar a estrutura de crença e a estrutura de cultura deles, ok? Isso é que eu estou explicando para vocês, o passo a passo para a gente chegar à ideia do céu e inferno. Bom, aí eu vou pegar um apêndice, né, um parágrafo, um ponto lateral. Né? Dentro desse mundo antigo, nós teremos uma contribuição fantástica, que é pouco estudada, infelizmente, né? Que é a contribuição de Zoroastro. O Zoroastro, ele era vamos dizer assim, um filósofo, místico, espiritualista, um líder religioso, vamos dizer assim, persa, né? E os persas, durante o mundo antigo, eles tiveram um período, um reinado fantástico. Eles dominaram grande parte do mundo conhecido, e tiveram até talvez o maior império em extensão territorial, se eu não me engano, e eles influenciaram diversos povos e acabaram influenciando, né, os gregos e depois os romanos, porque isso que é importante, vai trazer, com o seu crescimento. Aí quando os gregos, foram dominar parte do Império Persa, eles assimilaram o chamado período helênico, né? Assimilou parte da cultura dos persas. E nessa assimilação, o que é importante também foi a questão de Zoroastro. O Zoroastro foi o espírito que trouxe a elaboração, um pensamento elaborado do bem e do mal. Hoje vocês pensariam o seguinte: mas ele trouxe isso? Trouxe, porque antes não se tinha a noção do bem e do mal numa visão moral. A visão moral não existia nessa questão. Era tudo uma visão assim, cultural. Ou você está do lado de um Deus ou está contra. Você está isso, está contra. Não tinha uma questão moral inspirada pelas leis divinas, pelas leis superiores. Aí o Zoroastro, ele vai trazer isso, ele vai situar as questões de bem e de mal. E aí ele vai formular a questão moral nessa questão. E vai estabelecer, ele vai influenciar regras sociais, regras de conduta, mais tarde, nessa visão moral aí. E isso vai ser muito importante para o Império Romano e para depois para o cristianismo, ok? Então, dando um outro salto, na fase cristã, você tem esse pensamento mais elaborado ainda, né? Ou seja, agora você tem a noção de bem e de mal, né? Bem, já com uma gestação bastante evoluída dos valores morais, porque aí entra a questão do cristianismo, entra a contribuição fantástica de Jesus Cristo, trazendo a moral cristã. Na verdade, nós sabemos que são as leis naturais, leis divinas, concretizando essas leis, ou seja, praticando, dando demonstração da existência dessas leis divinas. Então Jesus, com o seu exemplo ímpar, com o seu exemplo fantástico, né? Ou seja, Jesus foi um ser que trouxe uma lição profunda, não escreveu nada, e além de falar, ele exemplificava. Ele não era um teórico, né? Ele absolutamente como nós entendemos nos dias de hoje. Ele é um cara que deu, é um espírito, que deu enormes lições, enormes ensinamentos, praticando. E aí é ele que vai fundar, vamos dizer assim, vai fundar e vai fundir dentro dessa cultura a noção da moral. Todas as vezes que nós pensamos nas questões morais, sempre chegamos nas questões de Jesus Cristo, ou as questões crísticas, ok? Então essa fase ela vai ser muito importante para o nosso entendimento. E aí, já nessa época, já se tinha o conceito de céu e de inferno, ou seja, já dizia que
o espírito, quando desencarnasse, ou se desencarnasse, ele iria ou para o céu ou para o inferno. Lembrando que o céu deles é inspirado na questão greco-romana, ou seja, que seria ir junto com os deuses do Olimpo, aquela coisa, ou então você se daria mal e iria para o inferno. O que o cristianismo fez com isso? Ele vai tirar esses elementos do paganismo, né, do Olimpo, né, dos deuses do Olimpo e do Hades, e vai colocar o quê? A figura de Deus único, do Deus único, que isso vem da influência judaica, e vai colocar o inferno definitivo, né? O inferno da condenação definitiva. Então o céu e o inferno, a ideia de céu e inferno, agora eles viram pontos de decisões morais. É a decisão moral do ser que vai levar a um ponto ao outro. Sendo que na crença tradicional, né, cristã, o céu ele é eterno, aquela coisa toda, etc. Na fase cristã, e aí você tem aqui, como vocês estão vendo aqui no vídeo, né, vai ficar simbolicamente o demônio lutando contra Jesus ou contra Deus, porque para muitas religiões tradicionais cristãs, Jesus é Deus. Então vai ter esse simbolismo, assim, essa dualidade do bem e o mal, né, nesse conflito que vai se projetar na questão do inferno e do céu e do inferno. O céu sendo prêmio para as pessoas boas e o inferno um castigo eterno para as pessoas ruins. Tá? Aí, nesse processo todo, por causa do tempo eu não vou nem me alongar mais em questões, eu diria assim, questões que ocorreram no mundo católico, na Idade Média, na Idade Moderna, etc., que trouxe uma visão, assim, que eu diria assim, muito romantizada, muito fantasiosa do céu e do inferno, e que isso, infelizmente, até hoje trazem consequências para o nosso pensamento nos nossos dias, quando a gente vê um certo pensamento mágico, vamos dizer assim, em muitas pessoas. Elas vão precisar encarar essa nova realidade espiritual, rompendo com as antigas amarras do pensamento. E aí, como contribuição, que nós sabemos que no Espiritismo ele é uma doutrina evolutiva, né, progressiva, etc., durante mais ou menos o século XVII, a partir do século XVII, nós vamos ter a chamada Revolução Científica. Na Revolução Científica, nós vamos ter um rompimento muito grande dessa visão fantasiosa, dessa visão mítica, tradicionalista da religião a respeito do céu e do inferno. Por quê? Porque durante muito tempo, na Idade Média, a Igreja Católica, que eu vou dizer a Igreja Católica porque ela foi predominante, ela foi muito importante como formadora da nossa cultura, da cultura ocidental, dos valores, e vários valores morais, a gente não pode negar isso. Estou só relatando a questão que é fato, isso é fato histórico, é fato, isso aconteceu. Então ela começou a projetar e dizia assim, que o céu é o firmamento, era lá em cima, parada, morada de Deus, dos santos, ou seja, substituiu os deuses antigos por santos, por Deus, pelos santos, etc. E o inferno, né, a figura de, não mais de Hades, mas agora a figura de Satanás e etc., atazanando as pessoas. A Igreja Católica, só nas suas discussões teológicas, ela criou só um elemento transitório ali que não existia antes. Ela criou o purgatório, né, que seria uma fase, ou seja, para aquele espírito que não era tão ruim, mas ainda não era bom suficientemente para estar no céu. Então ele precisaria passar uma transição no purgatório para chegar no céu. Nós pensamos que isso possa ser até em parte da verdade espiritual, da verdade espírita, que eu vou colocar um pouquinho mais à frente. Tá? Mas eles colocavam essas questões e eles situavam fisicamente, vamos dizer assim, até
geograficamente aonde estava o céu e aonde estava o inferno. Ele dizia que o inferno estava no interior, tanto que havia certas preocupações. Se você cavasse muito, né? Se cavasse muito, você poderia chegar no inferno, segundo as crenças dele. E se você pudesse se levar num monte tão alto, você poderia chegar ao céu, né? Ao firmamento lá, as coisas paradas. Aí nós temos a Revolução Científica. Ora, o que vai acontecer com a Revolução Científica, gente? Nova forma de pensamento, novos métodos e novos instrumentos que vão utilizar para a ciência para fazer o trabalho de investigação dela. Então a ciência vai começar a investigar isso e parte dessa ciência, que vai se chamar astronomia, não é astrologia, por favor, é astronomia. A astronomia vai investigar os astros, o espaço, vão se desenvolver lunetas telescópicas, ou seja, instrumentos ópticos que vão olhar o espaço a fundo. E aí o que vai acontecer? Eles vão descobrir que não existe o firmamento. Além da comprovação que a Terra não é o centro do universo, como se pensava, né? O geocentrismo, eles vão agora descobrir que o sistema, o Sol, é o centro do nosso sistema planetário. E aí eles vão descobrir na astronomia que nem o Sol é o centro do universo. E aonde está o centro? Ninguém sabe estar o centro. Então, olhando para as estrelas, vão descobrindo as galáxias, vão descobrindo outros corpos celestes, e eles vão perguntar, cadê o céu? Onde fica esse céu? Infelizmente, essa abordagem vai levar um espírito crítico de pensamento que vai derrocar, eles vão querer derrocar com a religião. Eles vão eliminar, achar que a ciência não precisa da religião, ao ponto de até alguns grupos ceticistas, como somos chamados, vão negar Deus e toda a religião. Dizem assim, não precisamos dela, não precisamos dela. Então vai ser um negativo, uma negação total sobre essa questão. E a ciência só vale o que pensa a ciência, só de forma absolutamente racional e absolutamente palpável. Aquilo que se podia ver, aquilo que se podia medir, etc. Outras formas não eram aceitas. Ora, isso foi importante? Sim, meus irmãos, foi importante para acabar com as crendices, as superstições, os mitos, as crenças fantasiosas do passado que nós tínhamos a respeito do mundo espiritual, do céu, do inferno, da alma, enfim, essas coisas. Foi muito importante. Mas como Deus, aí eu falo, Jesus Cristo, o nosso governador planetário, ele não deixa a gente órfão, ele está tudo dentro do controle, tudo dentro do planejamento espiritual. Ele, ao mesmo tempo que a ciência começa a provocar essa revolução, diminuindo e muito a religião tradicional, ele traz aqui para o nosso planeta a doutrina espírita, a doutrina trazida pelos espíritos. Aí agora são os espíritos que vão falar, são os espíritos que vão dar as informações do mundo espiritual, de lá para cá, ok? E isso vai ser definitivamente para nós muito importante. E aí o Espiritismo ele vai dar uma noção mais aprofundada, uma noção diferenciada e aprofundada na questão do céu e do inferno. A visão espírita. Vamos lá, chegar na questão da visão espírita, que é muito importante. Depois dessa conversa toda, o que importa para a gente agora no momento é isso. A visão espírita. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele começa a abordar, nessa questão da visão espírita, o mundo corporal. Ele fala que nós temos dois mundos. O mundo corporal, que é o nosso mundo físico. Para aqueles que não sabem, que estão nos assistindo, nós espíritos acreditamos que há dois mundos, vamos dizer assim, basicamente. E que nós vivemos no mundo corporal, que é o mundo físico, que é o mundo da nossa realidade objetiva, das coisas palpáveis da matéria. Então Kardec vai colocar isso, ó, existe um mundo material, tá? Porém, ele vai dizer o seguinte, existe um mundo espiritual, que é o mundo extrafísico, mundo espiritual, mundo extrafísico, ou seja, ora, se existe, pensa bem, raciocina, se existe um mundo extrafísico, existe um mundo espiritual, significa que nós somos espíritos, que nós vamos viver esse mundo. Só que a doutrina espírita ela vai muito mais além. Os espíritos vão ditar para Kardec e vão nos informar
que nós somos espíritos antes do nosso nascimento. Ou seja, nós fomos criados em algum lugar, algum canto do universo aí, né? Vamos dizer assim, a nossa essência, o nosso ser, o nosso eu foi criado, o nosso espírito foi criado antes do nosso nascimento. Então eu aqui, Alexandre, eu não nasci no dia 12 de novembro, o meu espírito não começou, inaugurou a sua tarefa evolutiva a partir do dia que eu nasci. Não foi. Eu já fui criado há muito tempo. Todos nós já fomos criados há muito tempo. Tempos que a gente nem imagina, né? De tão recuado das fases anteriores da evolução. Então, o que acontece? O Espiritismo ele vai provocar essa revolução de pensamento, porque ele vai colocar, olha, o Espírito antecede, entendeu? E o Espírito é causal, ou seja, há uma causa, nós somos uma causa. Então, quando nós morremos, nós retornamos ao mundo das causas, o mundo da origem. Bom, meus irmãos, continuando o nosso assunto da visão espírita sobre o céu e o inferno, né? Falando do mundo extrafísico, eu busquei lá no Livro dos Espíritos a pergunta 149, que diz assim: em que se transforma a alma no instante da morte? Ou seja, quando morre, o que se transforma? Kardec teve essa preocupação e os espíritos, trouxeram essa informação que é importantíssima para todos nós. Olha só. Volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Significa que não está indo. Ou seja, voltou ao estado natural, o estado anterior do qual ele vivia. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos. Você diz que retorna, é porque nós viemos de lá antes. Correto? E que a ela havia deixado temporariamente. Ou seja, olha, o que os espíritos estão dizendo? Estão dizendo exatamente o que nós estamos afirmando aqui. Nós não nascemos no dia do nosso nascimento material. Nós viemos antes. Então essa é uma questão muito importante. Dando continuidade na pergunta 150b, a alma não leva nada deste mundo, ou seja, é aquela preocupação que todos nós temos, né? E tá, tudo bem, daí? Nós somos espíritos, barará, tal. E aí, morremos. O que a gente leva? Para o lugar que nós vamos, o que nós levamos? Aí os espíritos vão responder. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Você lembra aquela questão que eu falei lá inicial? Da forma intuitiva que nós temos da vida futura, que nós temos, que vamos para algum lugar, que algo nos atrai, algo nos leva para esse mundo, o mundo espiritual, vamos dizer, dentro do mistério da morte. Lembra que eu falei isso? Então é exatamente aqui, ó. Nada mais que a lembrança do desejo de ir para um mundo melhor. Nós temos sentimento, né, que após a morte nós iremos para um mundo melhor. Só que os espíritos colocam aqui uma observação. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Ou seja, há um fator moral nessa questão aí. Então aquele fator moral que eu vim falando para vocês, ela começa a se manifestar aqui. Voltamos de onde nós viemos. Temos até uma certa, entre aspas, saudade desse mundo. Temos uma intuição forte que lá é melhor do que aqui. Porém, essa questão, se vai ser melhor ou não, vai depender do nosso emprego, da nossa vida, ou seja, da nossa questão moral, do nosso comportamento moral sobre a nossa vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo aqui? Quanto mais nós formos desapegados às questões materiais, aí eu falo questões materiais, não é só a matéria absoluta, carro, dinheiro, posse, joia, etc. Até as referências materiais que os homens criam, as honradez que os homens, os títulos, as taças, as medalhas, aquelas coisas, tudo isso desaparece no mundo espiritual. Por quê? Porque a gente não pode levar para lá, a gente não pode carregar essa questão para o mundo espiritual.
O que vai valer para a gente no mundo espiritual? Vai valer o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso conhecimento e o quanto de moral nós elevamos o nosso espírito, quanto de moral nós evoluímos, ou seja, quanto de nós desapegamos do mundo material. Numa linguagem que outros espíritos de outras fontes que a gente lê, eles costumam dizer o seguinte: o quanto nós, de uma certa maneira, ideologicamente, tiramos a matéria da nossa cabeça, as noções materiais da nossa cabeça. Então, isso que é todo o ensino que foi pautado por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou o tempo todo, quando ele fala de reino do céu, ele fala sempre de reino de quê? É sempre uma noção de sentimento, é uma noção espiritual, não é uma noção da posse, de título, nada disso. Isso foi muito importante. Então está lá no Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, dando continuidade. Eu trouxe aqui uma questão da Joana, né, que ela vai dizer o seguinte: indubitavelmente que há céus e infernos além do portal do túmulo, aguardando os peregrinos da experiência carnal, quando o retorno do mundo espiritual. E aí, o que o Espiritismo vai falar sobre o céu? O céu existe? Ele não existe na questão mítica, na questão alegórica, na questão das compreensões antigas. Ele existe no plano espiritual. O plano espiritual existe. E aí ele vai ser céu ou vai ser inferno, dependendo da qualidade moral do espírito, que ele vai se agrupar naturalmente aos seus afins, entendeu? Então, lógico, uma região onde você agrupa espíritos bondosos, caridosos, a região vai ser melhor, o local vai ser melhor. A região que vai abrigar assassinos, pessoas cruéis, maldosas, etc., necessariamente ali a região não vai ser boa, entendeu? Então é essa questão. Aí o céu e o inferno, ele passa a ter agora na doutrina espírita uma projeção espiritual, é uma realidade do mundo espiritual. Isso aí que eu acabei de ler está, né, no livro da Joana de Anjos. E ela vai continuar um pouco mais, dizendo assim: é certo que multiplica no além-túmulo as regiões de dor e sombra, os abismos de sofrimento, de amargura, onde não brilham as luzes da alegria, em que se rebocam os ultrajantes, os exploradores das séculas do mal, os impiedosos, os calcetas, os dilapidadores da felicidade, da esperança alheia, os viciosos de toda farta mole, os acompliciadores com a desdita do mal. Claro que ela está dizendo o seguinte: claro que existe no mundo espiritual, né, aquelas regiões além-túmulo, que a gente, entre aspas, vai chamar de regiões infernais, que na doutrina espírita, pela mediunidade de Chico Xavier, né, André Luiz, vai caracterizar como um umbral, os umbrais, que são as regiões de sofrimento e dor, aonde esses espíritos estarão lá agrupados. E é importante dizer que estarão agrupados temporariamente também, porque o umbral ou as regiões mais inferiores, elas não são eternas. Os espíritos, por mais cruéis que sejam, por mais inferiores que sejam moralmente falando, eles não ficarão lá eternamente. Tudo tem um tempo que só Deus sabe de cada um, dentro do seu planejamento, que esse espírito será convidado ou compulsoriamente, né, colocado para realizar as mudanças que Deus destinou ele como espírito. Então é isso. Dando continuidade, né, que está falando aqui do livro do Limiar do Infinito, da Joana. E ela vai falar também: em toda parte, porém, vigiam os responsáveis e instrumentos da providência, tentando auxiliar e distender mãos piedosas em favor daqueles que desejam ascender e crescer nos rumos da luz. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que mesmo nessas regiões e as regiões próximas, existe uma quantidade de espíritos mais elevados, bondosos, que estão sempre a serviço de Deus, para nos socorrer, para nos puxar, para nos elevar. Da mesma forma que eles fazem hoje, nós um dia, quando elevarmos o nosso espírito, quando a gente melhorar o nosso espírito, quando a gente eliminar o nosso passivo espiritual, dizendo assim, né, com os nossos grandes problemas kármicos, quando a gente se elevar,
a gente for promovido a outra categoria de espírito mais elevado, nós iremos nos ocupar dessa tarefa também. Nós iremos em socorro dos espíritos sofredores. É a regra divina, é a regra de Deus, é a regra que Jesus nos ensinou, que sempre de socorro, sempre de misericórdia. Tem o tempo da justiça, depois tem o tempo da misericórdia. É assim que é o processo da evolução. Então não existe nem o céu idílico, fantasioso, eterno, como não existe o inferno eterno. Na visão espírita existem regiões espirituais, e todas essas regiões espirituais, gente, mesmo as boas, elas são temporárias para os espíritos. Por que são temporárias para os espíritos? Porque o espírito está em evolução. Então chega uma época, por mais que uma dimensão, uma instância superior seja muito boa, o espírito chega um momento que ele precisa evoluir, ele precisa começar numa outra instância superior. Quando nós nos deparamos na literatura de Chico Xavier, a gente encontra o quê? A gente encontra o nosso lar, né? E a gente fica muito feliz com o nosso lar, não é verdade? Então, ou seja, nosso lar ainda é umbral, é um umbral fino, tudo bem? É muito bom, a gente fica muito feliz e tal, mas ali os espíritos também estão temporariamente. E aqueles espíritos melhores já vão para cidades superiores, estações superiores de evolução. Lembrando, como ela diz aqui, cada espírito desperta no além do corpo conforme se comportou enquanto na sua viligiatura, ou seja, enquanto esteve na sua vida aqui. Que é, em síntese, a cada um segundo as suas obras de Jesus Cristo. Nós vamos despertar no além túmulo, né, nas regiões superiores, ou médias, ou inferiores, de acordo com a nossa capacidade espiritual. Bom, meus irmãos, eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, para todos nós, essa pequena informação, essa pequena noção do céu e do inferno, na visão espírita, aguardando um novo momento para dar nossa contribuição, nosso trabalho na divulgação do conhecimento espírita, das informações espíritas. Eu agradeço a atenção de toda a audiência de todos, né, sobre esse momento aqui. Então nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai Altíssimo. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, indo ao seu coração, eu só tenho que agradecer. Agradecer pela inspiração, agradecer pela proteção espiritual, agradecer pela Casa de Teresa, agradecer por todos os amigos pela atenção, agradecer, Senhor, pelas bênçãos, por tudo que nós estamos tendo na vida, Senhor. As coisas boas e as coisas ruins também que nos fazem crescer espiritualmente. Nesse momento, gostaria também de pedir pela nossa humanidade, apelar ao seu coração pela nossa humanidade sofredora, diante dessa profunda prova e expiação que todos nós estamos tendo a respeito da pandemia. Que o Senhor possa fortalecer os corações e as mentes, inspirando da melhor forma possível toda a nossa liderança, inspirando os cientistas na obtenção da solução desse problema, inspirando os governadores, os prefeitos, aqueles que são responsáveis pela nossa coletividade, abençoando os médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde que estão enfrentando uma batalha sem igual, Senhor, em que muitos têm até arriscado a sua própria vida. E abençoe, Senhor, todas as famílias que estão suportando com bravura. E por misericórdia, Senhor, ajude a todos os irmãos que não têm os mesmos recursos que nós, que estão aí, mundo afora, desamparado, sem lar, sem comida, sem emprego, sem trabalho. Que a sua mão bondosa, bendita, coração, possa envolver a todos eles e dar-lhe a graça. Sabemos que a vida material é transitória e sabemos que seus espíritos irão continuar. Obrigado, Senhor, que assim seja.